Bom dia, boa tarde, boa noite para você que se encontra preferencialmente em casa nesses tempos de quarentena. Eu sou o professor Robson Gomes Filho e desejo que você seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais uma aula do nosso canal História Online. Muito bem, pessoal. Nós damos continuidade com mais essa videoaula ao nosso curso de História Medieval 1, nessa discussão ampla que nós estamos fazendo sobre o feudalismo, né? Nós começamos com duas videoaulas para trás, fazendo uma discussão ampla e profunda sobre as relações vassálicas, como que funcionam as relações de suzerania e vassalagem. Fizemos outra videoaula também pensando ainda essas relações das chamadas classes superiores, suzeranos, vassalos, igreja, pensando como que se dão essas relações, portanto, nas classes da nobreza e do clero. E agora, nessa videoaula, para a gente encerrar essa discussão sobre feudalismo, nós vamos trabalhar as chamadas classes inferiores ou as relações servis, portanto, os chamados servos ou rendeiros e também os escravos, ok? Então, nessa aula de hoje é uma continuidade, na verdade, um vídeo de encerramento dessa discussão sobre o feudalismo, ok? Então, vamos lá. Começo indicando, novamente, como sempre, a referência bibliográfica para essa nossa aula de hoje. Olha só nos slides. A referência bibliográfica continua a mesma obra que nós estávamos discutindo nas aulas passadas, A Sociedade Feudal, de Marc Bloch, um livro fundamental para quem quer entender de fato o feudalismo e todo esse contexto que envolve o final da chamada Alta Idade Média e o início da chamada Plena, ou Plena Idade Média, ou Idade Média Central, e Baixa Idade Média, ok? Para quem tem interesse em adquirir a obra, eu vou deixar na descrição do nosso vídeo aqui um link para você conseguir acessar, tá bom? Seja a obra digital, seja a obra física, ok? Então vamos lá. Para começar, sem mais delongas, nós começamos com a chamada terra senhorial, e aqui há duas explicações importantes que eu quero fazer. A primeira, pessoal, é que eu tive um pouco de dificuldade de encontrar imagens que sejam interessantes de ser trabalhadas aqui de camponeses medievais. Existem quadros, pinturas, etc. Mas eu pensei, por que não fazer uma coisa um pouco mais atual? Já que a gente está falando de relações servis, já que a gente está falando de relações agrícolas da terra, de submissão, de exploração do trabalho na terra, por que não utilizar imagens de brasileiros, de pessoas hoje que vivem também com essas mesmas dificuldades, apesar de um tempo tão distante, apesar de tantas transformações que nós vivemos no mundo, ainda hoje existem pessoas que são exploradas por relações servis, as pessoas que vivem a intensidade do trabalho do campo e são muitas vezes vilipendiadas dos seus direitos como trabalhadores, direitos de usufruir da sua terra e dos bens que dela produz, tá bom? Então, para essa nossa aula de hoje, eu não trouxe muitas imagens históricas, tá? O que eu trouxe, de fato, são imagens de brasileiros e brasileiras, de pessoas que vivem no campo hoje e que são submetidos a relações de exploração. É claro que o sistema é outro, nós não estamos vivendo mais um feudalismo, já é um sistema capitalista bastante avançado, bastante desenvolvido, mas no campo, muitas das relações ainda estão bem próximas dessas que a gente está estudando nessa aula de hoje, tá bom? Outra explicação importante, nós vimos na aula passada que feudo, a palavra feudo, ou o conceito de feudo não é necessariamente uma terra. Nós vimos que o feudo, na verdade, é um benefício. Para você que é meu aluno, assistiu a aula passada e está ciente disso. Para você que talvez está chegando agora no canal, não viu as videoaulas passadas, vou deixar aqui na descrição do nosso vídeo, na descrição dessa videoaula, o link para você acessar as aulas anteriores e entender disso que a gente está falando. Mas enfim, o que nós discutimos foi que feudo é benefício, independente de ser terra ou qualquer outro benefício cedido por um suzerano ao seu vassalo, tá? Portanto,
Quando a gente estuda no ensino médio, no ensino fundamental, e nós vamos ver algumas dessas imagens, né, do feudo como sendo só aquela terra com divisão de manso senhorial, manso servil, moinho, etc, etc, isso pode ser um feudo, mas não necessariamente é um feudo. Agora, o termo correto que se utiliza para esse pedaço de terra, utilizado para produção agrícola de fato, para produção de alimentos, utilizado para exploração do trabalho e produção de riquezas, nós chamamos de senhorio, tá? Ou senhoria. Tá? Esse é o nome correto que nós vamos utilizar nessa aula de hoje para nos referirmos a isso que comumente nós chamamos de feudo. Tá bom? Para não confundir o feudo enquanto benefício com essa terra dada por um suzerano ao vassalo para que ele possa explorar, seja da mão de obra a ela ligada, seja o produto nela produzido. Ok? Então tá. Dito isso, entendido isso, vamos à primeira citação de Mark Bloch nessa aula de hoje, página 230. Um senhorio, tá? Que nós falamos agora o que é, portanto, acima de tudo, uma terra. O francês falado não lhe dava outro nome, mas uma terra habitada e os seus súditos. Então, um senhorio, quando a gente pensa na visão geral que a gente constrói do que é o feudo, né? Isso, em termos de terra, é um senhorio. Então, o senhorio ou a senhoria é essa terra com tudo que ela produz, com todos os seus recursos naturais e também com a mão de obra a ela ligada. Tudo isso é o que nós chamamos de senhorio, tá bom? Vamos lá. Alguns aspectos importantes desse senhorio. Primeiro, o aspecto econômico dele. Página 230. Enquanto que os direitos de comando, cuja origem era a homenagem vassálica, só tardiamente deram corpo a lucros e ainda assim, por incontestável desvio de seu primitivo sentido, no senhorio o aspecto econômico era primordial. Os poderes do chefe tiveram nele como objetivo, se não exclusivo, pelo menos preponderante, assegurar-lhe rendimentos por meio da colheita dos produtos do solo. Então, olha só, primeira coisa importante quando a gente fala de senhorio. O feudo, primeira coisa importante quando a gente faz essa diferenciação entre feudo e senhorio, tá? O feudo não necessariamente representa lucro. Muito tardiamente ele tem essa ideia de lucro. Porque o feudo, mais uma vez, como nós vimos nas aulas passadas, o feudo é o benefício dado por um suzerano ao vassalo. Portanto, quando um suzerano dá um feudo, um benefício, seja ele a terra ou não, ao seu vassalo, ele não espera oferir dali lucros. Portanto, ele não espera ter lucros dessa relação, dessa dotação, desse benefício ao seu vassalo. Tá? Ele espera ter contrapartidas, como, por exemplo, a sua relação de proteção, a sua relação de dependência, mas não necessariamente lucros econômicos. Isso é diferente quando a gente fala do senhorio. Tá? O senhorio, a terra, de fato, ela, quando um vassalo recebe esse senhorio como seu feudo, ele já espera oferir desse senhorio lucros. Tá? Por quê? Porque ele espera retirar dali, por meio da exploração da mão de obra a ele ligado, que a gente vai falar mais pra frente, essa mão de obra vai oferir para ele lucros, portanto, rendimentos da terra. Tá bom? Então, esse é um aspecto importante. Essencialmente, o senhorio é uma atividade econômica. Tá bom? É a atividade econômica primordial do feudalismo. Certo? Vamos lá. Um segundo aspecto importante, então, do senhorio. A organização do espaço. Como que era organizado, como que era dividido esse espaço que nós estamos chamando de senhorio. Aqui a gente vai entrar daqui a pouquinho, de fato, agora, nessas imagens que a gente está acostumado a ver nas aulas que nós tivemos. Normalmente a gente tem no ensino médio fundamental. Olha só, página 230. Normalmente, o espaço delimitado deste modo divide-se, por sua vez, em duas frações, unidas por uma estreita interdependência. De um lado, o domínio, também denominado pelos historiadores de reserva, cujos frutos o Senhor arrecada diretamente na totalidade. Então, isso aqui é o que normalmente, né, a historiografia acostumou-se a chamar de manso senhorial. Esse manso senhorial, ou reserva, ou domínio, também tem o mesmo sentido, é a parte do campo que pertence de fato a toda a produção, portanto, tudo aquilo que é retirado dessa parte do solo ao senhor do feudo, tá? Ao senhor do domínio, tá bom? Daqui a pouco eu vou mostrar na imagem e vai ficar um pouco mais claro.
Do outro lado, as tenures, concessões, pequenas ou médias explorações camponesas, que em número mais ou menos considerável se agrupam em torno do paço dominal. O direito real superior que o senhor mantém sobre a casa, a lavra da terra e o prado do camponês traduz-se na sua intervenção em nova investidura, raramente gratuita, de cada vez que mudam de dono, na faculdade de se apoderar daqueles em caso de deserção ou de confiscação legal. Finalmente, e sobretudo, na recolha de taxas e de serviços. Estes, na sua maioria, consistiam em corveias agrícolas, serviços gratuitos executados na reserva, o que a gente chama de manso senhorial. Então, dois aspectos importantes aqui, antes que a gente continue a leitura, que é importante explicar. Vamos dar uma olhada nas imagens aqui para ficar mais fácil, olha só. Aqui é um primeiro exemplo de um feudo, no sentido de senhorio, que comumente aparece nos livros didáticos, tá? Para que a gente costuma ter um pouco mais de noção quando a gente estuda história no ensino médio fundamental. Portanto, aqui é a zona onde está o castelo, onde vive, onde habita o senhor desse senhorio, e vamos entender aqui, é importante a gente lembrar, o senhor desse senhorio, tá? Ou que, grosso modo, nós chamamos de feudo, no caso da terra, é um vassalo de um suzerano da nobreza, daquilo que a gente viu nas aulas passadas. A este vassalo de um suzerano compete a exploração desse grande pedaço de terra, desse latifúndio, dessa fazenda, enfim, que contém esse tipo de divisão normalmente, mas que depende, evidentemente, de lugar para lugar, tá bom? Normalmente a gente divide, então, a primeira divisão apresentada aqui pelo Marc Bloch é de manso senhorial, que ele chama de reserva ou de domínio, tá? Reserva ou domínio, que pertence diretamente ao senhor. Pessoal, mas tudo não pertence a ele? Pertence, mas o que eu estou falando que pertence aqui, de fato, é toda a produção. Então, tudo que é retirado desse tipo de plantação, desse solo aqui, vai diretamente para o senhor, tá bom? Vai diretamente para o que nós chamamos, grosso modo, também de senhor feudal, tá bom? Pessoal, então ele vem aqui explorar? Não. Os servos que vivem nessa região aqui, nessa que a gente chama de manso servil, das suas casas do servo, manso comunal, etc., os servos ou escravos, que a gente vai falar disso também por fim, os trabalhadores é que trabalham nessa parte também, e tudo que eles produzem e retiram do solo daqui vão diretamente para o senhor. A isso nós chamamos de corveia, tá? O que é a corveia? Dentre outras obrigações que o vassalo tem com o suzerano, e sobre as quais nós vamos falar também um pouco mais adiante nessa videoaula. A corveia é o serviço obrigatório que um determinado servo tem que prestar nos campos que pertencem, no sentido de toda a produção, pertence diretamente ao senhor. Portanto, o servo, o escravo, o trabalhador da terra, de fato, ele tem que trabalhar nas suas próprias terras, e parte da sua produção, que a gente chama de talha, é destinada ao senhor, e ele também tem que trabalhar alguns dias da semana na terra do seu senhor, cuja produção, na sua totalidade, também vai para o senhor. Okay? Então, parte da produção na sua própria terra, que nós chamamos de manso servil, ou concessões, ou concessão, parte dessa produção fica com o próprio servo, fica com o próprio escravo. Mas parte dessa produção também vai para o senhor feudal, vai para o seu senhor. Okay? Agora, tudo que é produzido na sua totalidade, naquilo que nós chamamos de reserva, domínio ou manso senhorial, fica diretamente nas mãos desse senhor. Okay? Isso seja na produção agrícola, seja nos pastos também, com relação ao cultivo de animais. Okay? Então tá, esse é o que nós chamamos de manso senhorial. Também tem, e aí, claro, aqui é uma ilustração, né, que tem essa divisão com o rio, mas não necessariamente passa pelo rio, tá? Existe também uma parte dessas plantações, uma parte dessa terra, a que nós chamamos de manso servil, tá? Dessa produção que vem desse pedaço que nós chamamos de manso servil, né,
essa chamada plantação, que está escrito plantação, pertence ao manso servil, parte dessa produção, portanto, fica com o servo, parte dessa produção vai como talha, que é um dos impostos que a gente vai falar mais para frente, ao senhor feudal, tá bom? Tem os domínios da igreja, né? E aí também existem terras da igreja que são cultivadas também pelos servos, como uma espécie de senhor, ou de senhorio dentro do senhorio, tá? O cemitério, enfim, as terras da igreja, a região onde habita de fato os servos, né? O manso comunal, portanto, terras que pertencem e que podem ser cultivadas e visitadas, enfim, que as pessoas podem, que existe uma circulação comum entre senhores e servos, os pastos, enfim. E aqui o que nós chamamos de moinho, tá? O moinho ou outros tipos de construções próprias para o refinamento dos alimentos, dos produtos produzidos, isso também pertence ao senhor. E, claro, para ser utilizado pelo servo, tem que se pagar um imposto, que nós vamos falar mais, sobre o qual nós vamos falar mais para frente, chamado de banalidades, tá bom? Mas é importante a gente lembrar, o que o servo produz aqui, ele não come direto. Imagina o servo pegar lá o trigo e comer direto. Ele precisa moer esse trigo para produzir a farinha, para produzir o seu alimento, por exemplo, o pão, né? Onde ele moe o trigo? No moinho. E a quem pertence o moinho? Ao senhor feudal. Ele pode utilizar? Pode, pagando uma taxa também, a chamada banalidade. Tá? Depois a gente vai falar dessa questão dos impostos direitinho. Ok? Espero que tenha ficado claro. Olha só. Aqui tem um outro desenho que eu acho ainda mais bem detalhado e interessante para a gente entender essa relação, essa divisão da Terra. Tá? Porque aqui aparece o que nós chamamos também de rotação de culturas, né? Ou seja, a plantação dividida em pelo menos 3 partes. O campo plantado 1, o campo plantado 3 e o campo em pouso, né? Ou seja, em repouso. A terra que vai se recuperando para uma próxima plantação. Então esse revezamento, que a gente também chama de rotação de culturas, já acontecia no mundo feudal. Tá bom? E aí o bosque, enfim, que faz parte daquilo, bosque e pomar, que normalmente faz parte daquilo que no outro desenho ficou aparecendo como manso comunal, né? Ou seja, de terras comuns entre nobres e servos, portanto, de acesso comum a todos eles. O moinho, e aqui aparece outros além do moinho, casa do ferreiro, pároco, o celeiro, tudo isso pertence diretamente ao senhor. Tá? O ferreiro trabalha para o senhor, a gente vai falar dessa relação também, desse tipo de trabalhador, o forno, né, como outro elemento importante, tudo isso pertence ao senhor e o uso dele tem que ser feito por meio do pagamento da banalidade, portanto, do pagamento de um imposto, tá bom? Enfim, pasto comum, tudo isso aqui também também divisões possíveis, né? E aqui eu acho que ficou mais interessante ainda por conta dessa ideia do castelo sempre localizado em uma parte alta, né? A maioria das cidades medievais, inclusive a cidade que eu morei na Alemanha, a cidade de Eichstätt, funcionava desse jeito, né? O burgo ou o castelo fica na parte alta, né, do feudo, do senhorio, enquanto toda a produção fica na parte mais baixa, portanto, desprotegida de ataques, né? Ao contrário da fortaleza, aqui que tem os seus muros, etc, etc. Ok? Espero que tenha ficado claro. Para a gente terminar, então, de tal modo que, pelo menos nos começos da era feudal, quando essas prestações de trabalho eram especialmente pesadas, as tenures não juntavam apenas os produtos agrícolas ou o dinheiro aos rendimentos dos campos valorizados sem intermediário pelo senhor. Elas eram também como que uma reserva de mão de obra sem a qual esses campos estariam condenados ao abandono. Ok? Espero que tenha ficado claro. Vamos avançar aqui então um pouquinho. Entendida a organização desse espaço, vamos entender as suas dimensões, né? Quais as possíveis dimensões de uma terra como essa. Todos os senhorios, é óbvio, não tinham as mesmas dimensões. Os maiores, nas regiões de habitat concentrado, abrangiam toda uma área cultivada de uma aldeia. No século IX, este caso não era provavelmente o mais frequente. Apesar de existirem aqui e ali alguns úteis conjuntos, far-se-ia cada vez mais raro com o correr dos tempos em toda a Europa.
e tal aconteceu por efeito das partilhas sucessórias, sem dúvida, mas também como contrapartida da prática dos feudos. Para remunerar os seus vassalos, vários chefes tiveram que retalhar as suas terras. Então, pessoal, qual o tamanho de fato desse latifúndio, qual o tamanho de fato dessa terra que nós estamos chamando de senhorio? Depende. Tá? Isso depende da região, depende da quantidade de retaliações do ponto de vista de cortar, de dividir, etc., que um determinado suzerano faz a seus vassalos. Porque, vejam, um rei, ele divide pedaços gigantescos de terras, a que nós estamos chamando de feudos, né? Então, portanto, não a parte de produção, mas a parte de benefício dada a seus vassalos. Esses vassalos vão dividir em partes menores, vão ter a sua própria terra, do tamanho que lhe convém, e essa terra, portanto, o seu próprio senhorio, e dividir a sua terra em feudos menores, portanto, benefícios dados a seus vassalos para poder ter os seus próprios vassalos. Esses vassalos vão ter o seu senhorio dentro do seu feudo e retalhar, portanto, dividir o seu feudo em novos feudos para ter os seus próprios vassalos. Esses vassalos pode, dependendo aí do tamanho dessa terra que sobrou, ele pode ter só o seu senhorio, ou ele pode pegar esse feudo, dividir uma parte para ser o seu senhorio e o restante dividir em novos feudos para os seus novos vassalos. Entenderam? Espero ter ficado claro. Por isso que é difícil a gente falar do tamanho de um senhorio, né? Porque vai depender da quantidade de feudos, ou seja, da quantidade de divisões, da quantidade de benefícios que vai ser dado dessa relação de suzerania e vassalagem. Se não ficou claro, comenta aqui que eu explico um pouquinho melhor, gravo um novo vídeo explicando, etc. Ou você que é meu aluno, aproveita aí o espaço que a gente tem de discussões abertas para a gente, nos grupos, nas salas de Meet, nas salas de Google Classroom, para a gente poder tirar todas as dúvidas. Tá bom? Mas é importante, enfim, sem entender as relações de suzerania e vassalagem que nós discutimos na aula passada, realmente não dá para entender essa diferença fundamental entre feudo e senhorio. Ok? Vamos seguir adiante, então. Entendido o que é uma terra senhorial, agora a gente vai entender como que essa terra senhorial foi de fato constituída, né? Como que se aconteceram as formas de conquistas dessas terras atribuídas a essas que se constituíram, isso que a gente chama de senhorios. Okay? Página 233. Estes não estavam nada interessados, em geral, em espoliarem o homem da sua terra, pois o solo, sem os braços, pouco valia. O que eles desejavam era submeter os mais fracos juntamente com os seus campos. Então vejam, pessoal, diferentemente do que a gente vê hoje, por exemplo, do ponto de vista da exploração da terra, com os grileiros que expulsam os pequenos poceiros ou que expulsam os pequenos agricultores das suas terras para aumentar o cultivo, seja de plantação em larga escala, seja de pastos para criação de gado. Na época feudal, a terra não valia nada sem a mão de obra. Portanto, a conquista de uma terra que era transformada posteriormente em senhorio, só valia a pena e só tinha sentido se com a submissão dessa terra, se com a conquista dessa terra fosse conquistado e, portanto, submetido às pessoas que trabalhassem nela. Então vamos pensar aqui, só para a gente entender. Vamos pensar nos dias de hoje, para fazer uma comparação interessante. Nos dias de hoje, aqui no estado de Goiás, Mato Grosso do Sul, Pará, enfim, no centro-oeste, norte do país, isso acontece demais. O que nós chamamos de grilagem de terra, né? O que é a grilagem? Um determinado fazendeiro tem como vizinho seu um pequeno produtor que tem uma terra pequena e que ele quer, esse fazendeiro, enfim, esse latifundiário, quer agregar essa terra a dele. E ele deseja comprar. E esse pequeno agricultor, por ser uma terra de família, ou porque é um meio de subsistência dele, ele não quer vender essa terra, ou não quer abrir mão dessa terra. O que normalmente esse latifundiário faz, e é uma prática muito antiga aqui no Brasil? Ele grila essa terra. O que significa grilar? Ele falsifica um documento de pertença dessa terra a ele, e aí o nome grilagem vem de uma prática antiga que se tinha de pegar esse documento, colocar numa caixa cheia de grilos, e as fezes dos grilos tornam esse documento envelhecido, né? Envelhecem rapidamente esse documento para parecer um documento antigo, né? E aí esses latifundiários, por conta do seu poder político local, apresentam esse documento à justiça ou ao cartório como sendo o seu documento,
de propriedade da terra e expulsam esses pequenos agricultores das suas terras e expande o seu domínio. Tá? Normalmente põe fogo no cartório, ou utilizam a força política e paramilitar, né, os chamados jagunços, para poder fazer essa expulsão. Fazem isso com índios à torta direita, com quilombolas. Isso é um problema sério que existe ainda hoje no Brasil, infelizmente. Daí a necessidade de eu trazer essas fotos, essas imagens dos trabalhadores da terra, dos trabalhadores rurais que vivem sob esse tipo de ameaça, esse tipo de pressão. Enfim, o fato é que acontecia isso e acontece ainda isso. O latifundiário ele quer expulsar essas pessoas da terra para transformar essas terras em pasto, para transformar essas terras em grandes campos de plantação e cultivo. Mas por que ele faz isso? Porque hoje nós temos uma possibilidade de produção, especialmente por conta da inovação técnica, muito grande. Ou seja, não precisa de pessoas cultivando o solo, não precisa de pessoas trabalhando com o cultivo de animais, ou pelo menos de uma grande quantidade de pessoas. Você pode fazer isso com máquinas, você pode fazer isso com drones, por exemplo, com pastagem de gado, etc. e tal. Daí você expulsar essas pessoas ficarem miseráveis, procurando outras formas de subsistência, principalmente nas cidades, né, inchando as cidades com mão de obra barata e com miseráveis pedintes. Isso é uma situação real e muito triste no Brasil, mas que vem existindo, como Marx, por exemplo, mostrou na Origem do Capital, né, lá no livro O Capital, ainda no século XIX, sobre o processo de cercamento de terras na Inglaterra. Ou seja, a própria origem do capitalismo está nessa forma de expulsão para a exploração do solo, seja para o cultivo de animais, seja para o cultivo de plantações em larga escala. Enfim, isso é como acontece hoje. Agora imagina como que aconteceria num mundo feudal, portanto, sem essas tecnologias, sem a necessidade de produção em larga escala, em escala industrial como a gente tem hoje. Então um determinado fazendeiro, um determinado, aqui no caso que a gente está falando, de um nobre, um grande detentor de posse, de repente se avizinha, conquistando novos domínios, ele se avizinha a um pequeno produtor, a uma pequena família que detém um pedaço de terra. Ele submete essa família, seja à força, seja voluntariamente, a gente vai falar agora dessas formas de submissão, mas ele submete essas famílias a ele com a sua terra. Ele não tem interesse de expulsar essas famílias, não tem interesse de expulsar essas pessoas da terra para poder ficar com a terra para si. Porque quem vai cultivar essa terra? Quem vai plantar? Quem vai criar animais ali? Ele não vai fazer isso, porque o nobre no mundo feudal, no mundo medieval, ele não trabalha. A gente já falou disso nas aulas passadas. Se ele não trabalha, o que ele faz? Ele guerreia e aproveita a vida, deleita, né, a vida. É isso que o nobre faz, basicamente. Política, né, proveito da vida, dos seus benefícios, dos seus privilégios e a guerra. Agora, quem vai cultivar de fato o solo são os servos, são os escravos. Então ele submete o solo e necessariamente com ele submete as pessoas, transformando essas pessoas em servos ou escravos, como a gente vai falar agora, tá bom? No caso de pessoas que tinham a propriedade da terra e agora não tem mais, se tornam de fato servos, ok? Vamos entender como é que essas relações se dão então. Olha só. Algumas formas de sujeição, portanto. Página 231. Para dissipar um pouco essa obscuridade, será conveniente, pelo menos, distinguir cuidadosamente duas formas de sujeição, portanto, de submissão daquele que possuía uma terra ou daquele que não possuía nada e agora vai se tornar servo ou submisso como trabalhador de um nobre. Aquela que pesava sobre o homem, na sua pessoa, e aquela que só o atingia na sua qualidade de detentor de uma terra determinada. Evidentemente que entre elas existiam relações estreitas a tal ponto que, por vezes, eram afetadas uma pela outra. Todavia, nas classes inferiores, diferentemente, portanto, do que se pensava no mundo da homenagem e do feudo, essas relações estavam longe de se confundirem. Então, aqui se define, só para explicar em outras palavras, duas formas de servidão no período medieval. Por um lado, o servo que se submete com sua terra arrendada, voluntariamente ou não, mas ainda assim livre, e o servo que nada possui e se submete a si mesmo e seus familiares, uma espécie de servidão escrava. Então, olha só, duas formas que existem de se tornar um trabalhador da terra. Ou, esse caso que eu citei agora, de que você possui a sua própria terra e submete essa terra, ou tem a sua terra submetida a um dominador, ou você nada possui e submete a si mesmo como trabalhador da terra. Vamos pensar primeiro o primeiro caso, olha só.
Esse trabalhador, essa pessoa que tem a terra. Então, digamos que esse fazendeiro, esse latifundiário, chega a esse pequeno proprietário de terra. Vamos pensar a melhor das hipóteses. Ele apresenta para esse pequeno proprietário uma proposta. Olha, você me dá a sua terra, você submete a sua terra a mim, você passa a propriedade da sua terra a mim e eu permito que você fique nela. Em troca disso, eu protejo você. Ou seja, eu vou proteger você das invasões. Vamos lembrar aqui no final do século IX, quando o feudalismo começa a se estruturar de fato, a se consolidar de fato. Aqui a gente está terminando um período de quase 500 anos ou mais de invasões, de violência, de instabilidade política e social o tempo inteiro. Então, aconteciam casos de pessoas submeterem a sua terra voluntariamente em troca simplesmente de poderem ali continuar. Normalmente, o que acontecia é o uso da força. Ou seja, você fala, olha, a proposta é o seguinte, ou você me dá a sua terra, ou eu te mato, te expulso dela e consigo alguém para trabalhar no seu lugar. Poderia acontecer esse tipo de proposta, né? Na verdade, o normal e o mais comum era acontecer esse tipo de proposta. Qual que é a solução, então, encontrada para o pequeno proprietário de terra? Ceder. Ele não tem força militar, ele não tem força política, ele não tem condições, muitas vezes, de cuidar da própria terra sozinho, porque não tem instrumentos, ele não tem ferramentas, ele não tem grãos, ou seja, ele está passando fome tendo a terra. Ele pode, por meio das ferramentas de um dominador, dos grãos de um dominador, cultivar a terra e parar de passar fome. E aí ele submete. Seja voluntariamente, ou seja por meio da força, ele submete a terra a outra pessoa. Então ele dá a propriedade, passa a propriedade para esse nobre, para esse senhor, e essa propriedade passa a ser um senhorio, portanto pertencer a esse senhor, e aí ele se submete como servo, e a gente vai falar dessas obrigações, como funcionava. A gente começou a falar um pouquinho agora, e a gente vai falar mais daqui a pouquinho ainda, tá bom? Esse é um primeiro caso. O segundo caso é a pessoa que já não tinha terra, a pessoa que não tinha nada, a pessoa que está passando fome e se submete a si mesma, como servo ou como escravo a um determinado senhor. Mesmo como servo, num regime muito análogo à escravidão. Por quê? Porque você não possui nada. E se você não possui nada, você se entrega voluntariamente como sendo servo para trabalhar para alguém. E aí entra esses casos, né? Então, por exemplo, no primeiro caso ali, esse senhor feudal, ele vai dizer, olha, você não quer submeter a sua terra? Beleza, eu te mato. E ele matava mesmo, esculachava a pessoa, a sua família, os agregados, etc. Pegava essas pessoas que não tinham nada e colocava no lugar. Olha, então, essa terra, você não tem nada, essa terra não é sua, essa terra já é minha e você vai trabalhar aqui para mim. E vai ter o seu direito, a parte dessa produção, etc., mas você vai trabalhar diretamente para mim. Qual que é a diferença, além da forma de submissão, qual que é a diferença na prática entre essas duas formas de se submeter ao serviço de alguém? Primeiro, no primeiro caso, você está ligado à terra, não à pessoa. Então você não submeteu a si, você submeteu a sua terra. Portanto, você não abandona esse senhor porque você não tem para onde ir, você quer continuar na sua terra. Tá? E aí, como a gente vai falar daqui a pouco sobre a questão da hereditariedade, o seu filho tem direito a continuar como posseiro dessa terra. Ou seja, ele tem direito, seus filhos, seus descendentes, a continuar como servos daquele senhor. Mas são homens livres, você e os seus descendentes são livres. Se você quiser deixar a terra, você deixa. Você só provavelmente não vai deixar porque você não tem para onde ir, é a terra tradicional da sua família, dos seus antepassados, etc. Agora, no segundo caso, a pessoa vende a sua própria liberdade em troca de poder ser subsistido, né, ser assistido por um determinado senhor, seja na proteção, seja em parte da produção do seu próprio trabalho. Né, olha só. Então você vende a sua força de trabalho e a sua própria liberdade. Então um é livre, o primeiro caso é livre, o segundo já não é livre. Tá? Existe um regime de servidão análogo, portanto, à escravidão. Ok? E aí daqui a pouco a gente fala do escravo em si, como que funciona. Certo? Espero que tenha ficado claro. Então vamos lá. Como que se dava então essa tomada de terras, ou tomada de alódios? Alódio nós explicamos na aula passada o que é. Né? É a propriedade de uma terra tomada, seja pela tradição, seja pela proclamação de autopropriedade, autoproclamação de propriedade. Então olha só,
Há um processo de sobrevivência de pequenos alódios posteriormente tomados no processo de formação do feudalismo. Então vejam, nesse processo de expansão de invasões, de mudanças de domínios, como a gente falou nas aulas de História Medieval 1, se você não se lembra, ou se você está chegando agora no canal, se você está acompanhando as aulas do canal, dá uma olhada no link que eu vou deixar aqui das aulas da playlist de História Medieval 1, tá? Para a gente falar sobre as invasões bárbaras, etc. e tal. Nesse processo de invasões bárbaras, nesse processo de formação dos povos, etc., pequenos pedaços de terras eram simplesmente tomados por poceiros, ou seja, famílias que simplesmente começavam a cultivar aquele campo e aquela terra se tornava deles, alódio. Tá? Nós discutimos na aula passada o que é o alódio, mas o alódio é basicamente isso, em linhas gerais, é uma propriedade autoproclamada, né? Seja por um vassalo em relação ao seu suzerano, nós vimos na aula passada, seja com esses poceiros, ou seja, uma terra que não era cultivada por ninguém, que era mato, que era floresta e foi aberto campo para plantação e a pessoa simplesmente passou a ter a posse, a ter a propriedade, portanto o alódio dessa terra autoproclamada. Okay? Ele não comprou nem adquiriu de ninguém, ele simplesmente tomou essa terra para si, tá? Portanto, alódio. Esses alódios sobreviveram até a formação do feudalismo, ou durante a formação, os séculos de formação do feudalismo. E são justamente esses alódios que são tomados, né, por esses senhores, como a gente estava falando agora há pouco. Ok? Vamos entender então esse processo. Olha só, página 232. Quanto às regiões francamente germânicas, cujo tipo mais puro era incontestavelmente a planície saxônica entre o Reno e o Elba, encontravam-se ali também escravos libertos e até mesmo, sem dúvida, fazendeiros livres estabelecidos, tanto uns como outros em terras de poderosos, a custo de taxas e de serviços. Então, essas relações se deram principalmente nessa região da Europa Central, parte do que hoje a gente chama de Alemanha e França, tá bom? Entre o Reno e o Elba, né, dois rios ali nessa região central da Europa. Tá bom? E essas relações, quando você pega desde a Alta Idade Média até a formação da chamada Idade Média Central ou Plena Idade Média, você encontra nessa região escravos libertos e fazendeiros livres submetidos à dominação de determinados senhores, portanto, servos, ok? Que a gente estava falando agora há pouco. Mas, na massa dos camponeses, a distinção entre dependentes dos senhorios e os proprietários de alódios era muito menos definida, pois apenas se tinham manifestado ainda os primeiros sintomas da própria instituição senhorial. Portanto, no iníciozinho da formação do feudalismo, era difícil distinguir os escravos ou os servos, de fato, aqueles que deram a sua terra a determinados senhorios, de pequenos alódios, portanto, de pequenos proprietários de terra que eles mesmos cultivavam suas terras e que muitas vezes pagavam tributos a determinados senhorios simplesmente para não ter a sua terra invadida, para poder continuar como proprietário dessa terra, portanto, desse alódio. Okay? E aí, no processo de transformação e de consolidação do feudalismo, esses alódios passam a ser tomados por esses senhores feudais, passando a se tornar senhorios de determinados vassalos de suzeranos, aí unindo essas duas aulas que a gente está falando, tá bom? Ainda há pouco se tinha ultrapassado a fase em que o chefe de uma aldeia ou de uma parte dela se prepara para se tornar um senhor. Quando as dádivas que recebe regularmente, como já Tácito descrevia acerca do chefe germânico, começam a transformar-se em prestações. Portanto, no iniciozinho ali no iniciozinho da Idade Média, o que a gente chama de primeira Idade Média, até chegar na Alta Idade Média, nós temos a formação dos primeiros senhorios. Como que se dão essas formações? Os chefes germânicos de tribos, né, passam a submeter os seus submissos da tribos, ou seja, uma tribo germânica, vamos pensar que tem um determinado chefe, né, e esse chefe, ele é um chefe tribal de uma tribo que é seminômade, portanto, que está em processo de migração para dentro do Império Romano. A partir do momento que o Império Romano vai ruindo e essas tribos vão se estabelecendo, estes chefes de tribos passam a se tornar senhores, ou seja, a terra era toda de propriedade sua e ele passa a dividir e hierarquizar a partir do surgimento do que a gente chama de nobreza, portanto, passando de uma sociedade patrística para uma sociedade aristocrática, portanto, para uma sociedade de nobres.
ok? Esse é o processo que a gente falou lá em história, no comecinho de história do curso de História Medieval 1, lá no primeiro bimestre, portanto, nas primeiras videoaulas que a gente tem gravadas aqui no canal, tá bom? A partir do momento que ele transforma em senhorio, vai se dando o início desse processo de feudalização. Portanto, nas classes superiores de relação de suzerania e vassalagem, e nas classes inferiores a formação desses senhorios, a relação entre servos e senhores feudais. Ok? Espero que esteja claro. Isso já desde o período do Império Romano. Nesse sentido, então, se dá esse processo de transformação de pequenos alódios em senhorios. Olha só, página 232 ainda. Ora, durante a primeira idade feudal, a evolução das duas partes iria orientar-se no mesmo sentido, tendendo uniformemente para a senhorização crescente, fusão mais ou menos completa das diversas espécies de tenure, aquisição de novos poderes por parte dos senhorios, passagem para o domínio de um poderoso, especialmente de muitas terras alodiais. Estes fatos foram comuns em toda parte ou quase. Então, o processo se dava dessa maneira. E quando se dá esse processo? Basicamente ali, século 8, 9 e 10. É o primeiro processo de formação de fato do feudalismo ou de feudalização. Portanto, a transformação constante de pequenos alódios em senhorios. O que é a transformação de pequenos alódios em senhorios? Esse processo que a gente citou há pouco. Um detentor de terras, um detentor de títulos e, portanto, de exércitos também, que chega a pequenos proprietários de terra, ameaça-os, toma o seu alódio, transforma em senhorio, e as pessoas que antes detinham a propriedade dessa terra agora detêm posse, se submetendo como servos a esse senhor. Seja fazendo isso por meio da força, seja fazendo isso por meio da submissão voluntária. O que é essa submissão voluntária? Eu não tenho como cultivar o solo, eu não tenho grãos, eu não tenho ferramentas, eu vivo na miséria, eu tenho medo do processo de violência ainda da série de invasões que está acontecendo em toda a Europa, então eu submeto o meu alódio a um determinado proprietário, a um determinado senhor feudal, em troca da proteção e da possibilidade de continuar como homem livre cultivando esse solo, tá bom? Mas, além disso, onde de início haviam existido apenas relações de dependência referentes à terra, ainda bastante frouxas e confusas, vemos-las ao menos regularizarem-se, pouco a pouco, dar origem a verdadeiros senhorios. Não imaginemos que apenas surgiram espontaneamente. O jogo das influências, ajudado pela imigração e pela conquista, desempenhou também o seu papel aí. Portanto, não dá para a gente imaginar que seja apenas uma relação de submissão voluntária, né? Seria uma ingenuidade terrível e muitas vezes maldosa, até do ponto de vista social, a gente imaginar que poceiros ou de senhores alodiais, né, portanto pequenos proprietários de alódio, daria sua terra, cederia sua terra voluntariamente, simplesmente para contribuir com a sua parte a organização social imposta por Deus. Não. Né? Esse sistema de submissão se dava ou por meio da força, ou por meio da violência, ou por meio da influência política, ou pelo medo. Tá? E do ponto de vista da influência política, é sobre isso que a gente vai falar agora. O uso do Estado, né, do aparelho construído de proteção social, de organização social, para a submissão de pequenos alódios, portanto, de pequenos proprietários de terra, a grandes latifundiários. Ok? Olha só, então, página 233. Para o conseguirem, muitos deles encontravam na estrutura administrativa do Estado franco, e aí pensando especialmente o Império Carolíngio, uma arma preciosa. Todo aquele que escapava ainda a qualquer autoridade senhorial dependia, em princípio, diretamente do rei. O que na prática queria dizer dos seus funcionários. O conde ou os seus representantes encaminhavam essa gente para os exércitos, presidiam os tribunais em que era julgada, recebiam dela os impostos públicos que ainda assim subsistiam. Tudo isso em nome do príncipe bem entendido. No entanto, mesmo aos olhos dos devedores, essa distinção era bem clara. De qualquer modo, é certo que os oficiais reais não tardaram em exigir por sua conta o pagamento de várias taxas de prestações dos trabalhadores dos súditos livres, assim confiados à sua guarda, normalmente sob a designação honrosa de presente serviço benévolo, ou serviço benévolo. Mas depressa, como diz uma capitular, o abuso se tornava costume. Então, olha só, vamos entender como é que se dava isso daqui. Imagina uma pequena terra,
né, alodial, portanto, que pertence como propriedade de fato a um pequeno produtor, que está dentro do Império Franco ou dentro de um condado, né? Portanto, essa pessoa, esse pequeno proprietário, ele deve impostos ao rei. E deve impostos também ao conde responsável por aquele condado. Por mais que ele seja proprietário da sua terra, ele está em relação de dependência direta dentro da própria estrutura organizacional do Estado franco, portanto do Império Carolíngio, ele está em dependência direta desse superior nessa escala hierárquica e em escala de domínio de terra, né? Ou seja, numa relação de impostos, numa relação que, do ponto de vista organizacional, poderia ser feita de maneira justa, vamos colocar esse justo entre aspas, um determinado conde, vamos colocar um determinado barão, simplesmente cobraria o imposto devido que ele deveria pagar ao seu vassalo, ao seu suzerano, que deveria pagar ao seu suzerano, que chegaria ao rei, a esse proprietário alodial. Mas, normalmente, isso transformava num abuso, ou seja, ele cobrava mais impostos do que seria do seu de direito, ele utilizava mais da força do que seria possível. Portanto, submetendo processualmente esses pequenos alódios, e aí a gente está falando de um processo que demora décadas, que demora séculos, mas acontece de fato, usando da violência, usando do medo, mais uma vez, para transformar esses pequenos alódios em domínios senhoriais de fato. Ok? Vamos lá. Continuando então, e aí a gente fala, evidentemente, do uso da violência para a submissão desses alódios. Finalmente, e não menos frequente, havia violência sem qualquer disfarce, né? Ou seja, se por um lado o disfarce acontecia por meio de impostos, por meio da estrutura do Estado, por meio da estrutura organizacional do Império, seja do Império Carolíngio, seja do Sacro Império Romano Germânico, enfim. Por outro lado, existiam, e não eram poucos, como existem ainda hoje, que a gente está vendo imagens que falam por si mesmas, o uso explícito e indecoroso da violência. Tá? Nos começos do século XI, vivia na Lorena uma viúva na sua terra alodial. Olha só que interessante esse caso citado por Marc Bloch. Como a morte do marido a deixava sem defensor, os esbirros do senhor vizinho pretenderam extorquir-lhe o pagamento de um censo em sinal de sujeição em relação à terra. A tentativa aqui falhou porque a mulher se colocou sob a proteção dos monges, quantos outros, menos solidamente apoiados no direito, não tiveram mais êxito. Então, olha só, um filme muito legal que eu recomendo para se discutir isso é Robin Hood, de 2010, tá? Esse filme, o Robin Hood, especificamente de 2010, é uma tentativa de versão histórica do que seria a criação da personagem literária do Robin Hood. Tá? E nesse filme, uma viúva de um senhor alodial, portanto de um pequeno proprietário de terra, que foi para a guerra das cruzadas com o rei inglês Ricardo Coração de Leão, que morreu na guerra, se tornou viúva, e os vizinhos, principalmente aqueles que detinham mais poder e mais terra, estavam o tempo todo tentando submeter o alódio dela a si mesmos, seja por meio do casamento, que seria uma forma mais bacana, seja por meio da violência. No caso do filme, Robin, né, que é o personagem principal, vai fingir ser o seu marido falecido, uma história muito semelhante ao chamado a história de Martin Guerra. Para quem tem interesse, tem um livro muito bacana sobre o retorno de Martin Guerra, que eu vou deixar também aqui no link da descrição para quem tiver interesse em adquirir o livro. Enfim, ele retorna como se fosse o verdadeiro marido dela, para poder, claro, se beneficiar dessa relação e, ao mesmo tempo, ela não ser tomada, não ter a sua terra tomada pelos seus vizinhos. Mas nesse caso citado por Marc Bloch, na região da Lorena, que fica ali entre a França e a Alemanha, ao lado da região da Alsácia, essa senhora, essa mulher, essa viúva, teve que se colocar sob a proteção dos monges. Foi a igreja que a protegeu da submissão do seu alódio a senhores, enfim, a vizinhos mais poderosos. Agora, quantos casos, é o que o Marc Bloch reflete aqui, a gente pode refletir também, deve refletir também, quantos casos de pessoas
de famílias inteiras não tiveram seu alódio simplesmente submetido, seja por meio da violência, seja por outros meios, enfim, a grandes proprietários, grandes latifundiários nobres. Né? A gente está falando desses alódios, a gente está falando de servos. Não, esses alódios são pequenos proprietários de terras que nem chegam a ser nobres de fato, porque o seu poder social de fato é tão pequeno que ele fica entre a nobreza e a classe servil, e aí, com a submissão do seu alódio, se torna servo de fato. Ok? Vamos lá, dando sequência, então, existia, como eu disse, na página 234, o Mark Bloch vai falar disso, a chamada concessão voluntária dos alódios. Então, no entanto, os senhores alastram assim, e talvez mais ainda por outro processo, o qual, pelo menos na aparência, era muito menos reprovável, por força de contratos. O pequeno proprietário cedia sua terra alodial, por vezes, como veremos, juntamente com a sua pessoa, para retomar em seguida a título de concessão, tal como o cavaleiro que do seu alódio fazia um feudo, e pelo mesmo confessado motivo que era o de encontrar um defensor. Essas convenções são dadas, sem exceção, como inteiramente voluntárias. Então existiam casos que não existia violência, existia um contrato de fato. Como que se dava esse contrato? Vamos entender. Se um proprietário de terra ele possuía prestígio social ou pelo tamanho da sua terra, condições de subdividir essa terra em senhorios menores, portanto, em feudos para novos vassalos, esse proprietário desse alódio, mais uma vez, dependendo do tamanho desse alódio, se submetia a sua terra a alguém mais poderoso em troca de se tornar dele um vassalo. Tá? Por quê? Que ele pode escolher se tornar um vassalo, portanto um cavaleiro, como cita Mark Bloch? Porque ele tem terra de tamanho suficiente para manter o seu senhorio, para manter a sua pequena terra, ou a parte dessa sua terra como senhorio, tendo os seus próprios servos, utilizando da mão de obra de outrem, portanto de outras pessoas, ao mesmo tempo que ele divide em feudos menores, portanto em benefícios para novos vassalos. Por isso, ele pode se tornar um vassalo porque ele tem condições de ter outros vassalos. Okay? Agora, uma pessoa que tem um alódio muito pequeno, que não tem prestígio social ou condições de ter novos vassalos, pode e normalmente submete a sua terra como um pequeno alódio a um determinado senhor, transformando esse alódio em senhorio e ele como servo. Tá? Então, se essa terra é pequena demais para se tornar feudo, ou seja, benefício a outros vassalos, ela se torna esse alódio, essa terra se torna um senhorio, tá bom? E aí essa pessoa faz um contrato, um acordo, uma convenção. Ele cede esse alódio como propriedade para um determinado dominador em troca de retomar essa terra como posseiro. Antes era proprietário, portanto um alódio, agora se torna um posseiro. Ou seja, ele tem a posse da terra como um trabalhador dela, mas agora submetida por propriedade a alguém mais poderoso. Ok? Espero que tenha ficado claro. Eu sei que são confusas essas relações, mas se tiver dúvida, você que é meu aluno, não deixe de tirar dúvida comigo nos nossos encontros. Você que não é meu aluno, que está aqui no canal, não deixe de colocar aqui o seu comentário no vídeo, tirando as suas dúvidas, ou me procurar, ou procurar o nosso canal nas redes sociais, tá bom? A gente está sempre aberto para tirar dúvidas e para dialogar, ok? Continuando, então, também havia esses casos de concessão voluntária, bastante aspas aí, via imposição, como eu disse para vocês. Selo-iam, na verdade, em toda parte e sempre. O adjetivo só poderia usar-se com muita prudência. Certamente que há muitos casos, que há muitos meios de impor a proteção a uma pessoa mais fraca, quanto mais não seja começando a persegui-la. Então, óbvio, né? Então, o primeiro cuidado que a gente precisa ter, olha só, existem muitos relativismos e muitos revisionismos mal feitos por aí, que tentam relativizar a exploração social, a escravidão, a história como um todo. Né? É preciso ter bastante cuidado com esse tipo de revisionismo barato, tá? Que vai utilizar esse tipo de exemplo como argumento. Então falava que tinha exploração, falava que tinha violência, etc. Mas está aí um exemplo, 2 exemplos, 3 exemplos de pessoas que submeteram sua terra de maneira completamente voluntária. Tinha,
mas isso não significa que acontecia sempre assim. Por quê? Porque muitas vezes essa concessão voluntária se dava por conta do medo, o medo da violência. E muitas vezes quem criava o medo da violência era justamente aquele que tinha interesse dessa submissão, portanto que tinha interesse nesse alódio. Né? São casos de milícias, por exemplo, que ainda hoje acontecem, infelizmente, no Brasil. Uma polícia, por exemplo, que começa a promover a violência numa dada comunidade para que essa comunidade pague a essa milícia, seja da polícia, seja do tráfico, por exemplo, pague pela sua proteção. Ou seja, você paga para ser protegido daqueles que te oferecem a violência. Ok? São casos que, dá para ver, ainda existem no mundo medieval. Ok? Os habitantes de Wohlen, na Alemanha, tinham prometido pagar um tributo quando tomaram por protetor um fidalgote das vizinhanças. Por semelhança com outros concessionários do mesmo potentado, depressa foram obrigados a várias cervejas. Ficou errado aí. Várias cervejas, não, gente. Aqui talvez eu tivesse animado na hora de produzir a apresentação. De várias cervejas, não, de várias corveias, tá? Então, foram obrigados a várias corveias e só podiam utilizar a floresta próxima mediante pagamento de tributos. Apanhado um dedo da engrenagem, o corpo corria o risco de ir todo atrás. Então, ele está citando o caso de Wohlen, na Alemanha, de pequenos proprietários alodiais que começaram a ceder aos grandes proprietários, aos seus vizinhos poderosos, a concessão de alguns tributos, de alguns impostos, de repente já deveriam pagar corveia, portanto, para ficar com seu próprio alódio tinha que trabalhar nas terras dos seus vizinhos de graça, a pagar banalidades, ou seja, a utilizar determinados espaços que antes poderiam ser utilizados por todos. Por exemplo, o rio, onde é construído um moinho, passa a ser dominado por alguém e para se utilizar tem que se pagar a banalidade, portanto tem que pagar os impostos, ou simplesmente o uso de florestas, de bosques para se colher plantas, para se caçar animais, que de repente passam a se tornar domínios, portanto alodiais, de poderosos que antes eram terras comunais. Ou seja, aquela propriedade, né, que na sua origem sempre é um roubo. Ok? Vamos lá. Adiante, então, pensando em o porquê que tudo isso acontecia. Acontecia justamente por conta da fragilidade da classe camponesa, ou a fragilidade dos camponeses. Página 235. Na verdade, tanto as brutalidades mais flagrantes como os contratos mais sinceramente espontâneos denunciavam a ação de uma mesma causa profunda, a fraqueza dos camponeses independentes. Então, seja a concessão voluntária, que é voluntária por conta da necessidade, do medo, da imposição, seja a submissão desses alódios por conta do uso expressivo da violência, o fato é que essas pessoas só se submetiam a isso porque o pequeno proprietário é fraco diante do sistema. Perceba que não tem muita diferença de como ainda é hoje no capitalismo, né? Especialmente no capitalismo do agronegócio. Né? Ou seja, a fraqueza das pequenas propriedades, a fraqueza da agricultura familiar, a fraqueza dos pequenos agricultores, não do ponto de vista físico, evidentemente, mas a sua fraqueza social e política no sistema como um todo. Ok? Isso porque o senhorio era, antes de mais nada, uma aglomeração de pequenas quintas dependentes e o proprietário de alódios, ao fazer-se concessionário pelo fato de assumir novas obrigações, nada alterava as condições de sua exploração. Ele só procurava ou suportava um senhor por causa da insuficiência de outros quadros sociais, solidariedade de linhagens ou poderes de Estado. Portanto, o senhorio nada mais é do que pequenas quintas, ou seja, de antigos pequenos alódios, pequenas propriedades que agora estão submetidas a um grande senhor que recolhe deles tributos e a obrigação de se submeterem a si como servos. E isso só acontece porque esses pequenos proprietários não têm condições sociais, políticas e muitas vezes até em termos de mentalidade da submissão via religião ao sistema para se erguerem contra os seus senhores. É claro que tem diversas revoltas camponesas ao longo da história, mas são mínimas comparadas à quantidade de pessoas que se submeteram a esse tipo de sistema. Ok? Dando sequência então, pessoal, a essa relação entre servidão e liberdade. Então, quem é o servo, quem é o escravo, como é que se davam essas relações? Aqui, de maneira bastante rápida e pontual, vamos entender essas diferentes formas de submissão, diferentes formas de trabalho, de fato, no campo submisso a determinados senhores. Olha só,
Primeiro, o escravo. O que é um escravo? Existem pelo menos dois tipos de escravidão. Tá? O primeiro que a gente vai tratar aqui é o chamado escravo doméstico. Tá? Página 242. Um certo número entre eles, empregados fossem nos baixos serviços domésticos, fossem nos trabalhos nos campos, eram alimentados na casa do Senhor ou nas suas propriedades. Esses permaneciam reduzidos à sorte de verdadeiro gado humano, oficialmente incluído entre os bens móveis. Então, o escravo, pessoal, mais uma vez, é aquele que não possui nada a não ser a sua força de trabalho. Tá? E uma vez que ele submete a sua força de trabalho a um determinado senhor, em troca de alimento, normalmente isso, né, em troca de ter comida, de fato, em troca de sobrevivência, ele se torna, como disse, muito bem disse o Mark Bloch, uma espécie de gado humano, uma propriedade do seu senhor. Portanto, ele não tem liberdade para se desfazer dessa relação. Ele não pode desfazer dessa relação e a pena para isso seria a morte. Tá? Ele é alimentado pelo seu senhor, então esse escravo doméstico, portanto, é o primeiro tipo de escravidão aqui. O escravo doméstico vive dentro das dependências do castelo, tá? Ou do castelo ou das terras senhoriais. Esse escravo doméstico, ele é alimentado pelo seu senhor, ele não produz o próprio alimento. Né? Tudo que ele produz, o que eu falo sobre produzir o próprio alimento? Mesmo que ele viva no campo, no caso do manso senhorial, das terras senhoriais, tudo que ele produz pertence ao seu senhor, tudo. Né? Nada do que ele produz pode pertencer a si. Ele depende, para comer 1 grão de milho, ele depende da autorização do seu senhor. Se ele não tiver autorização do ponto de vista do sistema para comer 1 grão de arroz, 1 grão de milho, ele morre de fome. Tá? Porque nada do que ele produz pertence a si. Isso é um escravo doméstico. Ok? O primeiro tipo de escravidão. O segundo tipo de escravidão são os chamados escravos rendeiros. Tá? O que é um escravo rendeiro? O escravo foreiro ou rendeiro, pelo contrário, tinha a sua casa, vivia do produto do seu trabalho, nada o proibia de vender em seu proveito o excesso da sua colheita quando o havia. Já não dependia diretamente no que respeitava a sua manutenção do senhor e a mão deste só ocasionalmente o atingia. Sem dúvida que continuava adstrito com o possuidor da propriedade, a encargos terrivelmente pesados. Então, o que é um escravo rendeiro ou um escravo foreiro? O escravo rendeiro ou foreiro é a pessoa que não tinha nada, né, a não ser a sua mão de obra, e recebeu e vendeu a sua liberdade a um determinado senhor, e esse senhor deu a essa pessoa a posse de uma determinada terra. Essa escravidão é escravidão porque essa pessoa não tem liberdade, por isso a gente não chama de servo e sim de escravo. Essa pessoa não tem liberdade para romper essa relação, tá? Porque ele vendeu a sua liberdade a esse senhor. Só que, ao contrário do escravo doméstico, ele tem a sua própria casa, ele tem o seu próprio campo, parte do que ele produz pertence ao seu senhor e parte pertence a si mesmo. Ou seja, se o seu senhor falar assim, eu não quero te dar alimento, beleza, eu tenho a minha própria produção, eu posso vendê-la, eu posso trocá-la, eu posso comê-la, mas eu não dependo diretamente do meu senhor para sobreviver, tá bom? Isso é um escravo rendeiro ou um escravo foreiro, tá? Que se confunde com aquilo que a gente chama de servo, tá? Já no fim da Alta Idade Média, informação importante, pelo menos na França, a escravidão já tinha sido totalmente substituída pelo regime de servidão. Tá? E aí sim a gente passa a chamar de servo, tá? Já no finalzinho da Idade Média, já no final da Plena para o começo da Baixa Idade Média, já praticamente não existem escravos. Por quê? Porque esses escravos foreiros, esses escravos rendeiros, tiveram a sua liberdade consentida, na verdade não eles, né? Os seus descendentes. Então vamos pensar o caso. Eu vendo a minha liberdade para poder sobreviver. E aí o meu filho continua, e aí eu tenho a minha terra como escravo foreiro, né? O meu filho continua na minha terra, e aí continua nessa terra, e claro, percebam, uma vez que você vende a sua liberdade, toda a sua descendência também está escravizada, tá? Isso é uma tradição importante em boa parte da Europa feudal, tá? E do mundo medieval. Então você vendeu a sua liberdade, toda a sua descendência está escravizada. Só que você vende a sua liberdade naquela terra, o seu filho, o seu neto, o seu bisneto continuam naquela terra trabalhando, etc. Então pode acontecer, como aconteceu de fato do século XIII, final do século XIII, século XIV, século XV na Idade Média, de praticamente desaparecerem os regimes de escravidão. Ou seja, todas as pessoas que eram escravos foreiros, né, e mesmo os escravos domésticos passaram a ser servos. O que significa isso? Desempenhando o mesmo trabalho, mas com a liberdade de simplesmente ir embora.
Como que isso acontece? A partir da formação das cidades. Ou seja, pessoas, escravos, que simplesmente fugiam para a cidade, se tornavam homens livres por meio da fuga, né? Fugiam para outros centros afastados da terra onde eles estavam submetidos. Processualmente, ao longo de pelo menos 200 ou 300 anos, processualmente as pessoas deixaram de ser escravos e ser livres para fazer isso. Simplesmente sair do campo para ir para a cidade. Ok? Vamos lá. Adiante, então. O segundo tipo é o rendeiro, e aí a gente entra naquele fato que a gente tem discutido até agora. Livres ou colonos, sua terra fora submetida a um senhor e ele, dela dependente, vivia como trabalhador devendo impostos a um senhor específico. Então, ele é o caso do pequeno proprietário de alódio, pequeno proprietário de terra, que teve sua terra submetida voluntariamente ou não a um senhor, e ele permanece ligado à terra, mas é livre, é um homem livre. Né? Ele permanece nesse regime de submissão porque ele está ligado à terra, ele não sobrevive sem esse cultivo da terra, e claro, né, submeteu essa terra para a sobrevivência também. Tá? Então, página 243, os foreiros, portanto, esses servos livres dos senhorios, quando não se regiam pelo estatuto servil, tem geralmente nos documentos oficiais redigidos em latim o nome de colonos. Com efeito, muitos nas partes do Estado Franco, que outrora tinham sido romanas, descendiam certamente de antepassados submetidos às leis do colonato. Portanto, olha só, esse rendeiro ou esse servo é o servo livre, tá, que submeteu o seu serviço a um determinado senhor, por meio de ceder o alódio ou a propriedade da sua terra, e existe ainda, vejam só, o chamado rendeiro domiciliado, ou os servos também, no regime de servidão livre, mas que não possuíam uma terra. Vamos fazer uma diferença. Então, existem pessoas que não possuíam terras, mas que foram, porque isso depende muito da localidade, por isso é difícil a gente criar essas tipologias, esses parâmetros, tá? Mas existem casos daqueles que submeteram o seu trabalho a um determinado senhor por meio da servidão, mas mantendo-se livres, tá? Não se tornando escravos, de fato, como a gente falou há pouco. O que é esse rendeiro livre, ou esse servo livre? Olha só, o rendeiro, ou o servo que vendia, submetia o seu alódio, ele era um pequeno proprietário de terra e submeteu o seu alódio a uma determinada pessoa. Muitas vezes, esse rendeiro, né, ou seja, esse servo, possuidor do alódio, que submeteu a um senhor, mantendo-se na posse da terra, muitas vezes ele tinha seus próprios trabalhadores, ou seja, pessoas submetidas a ele que trabalhavam com ele na terra. Tá? Essas pessoas não possuíam essa terra para poder ter esse regime de posse e servidão. Então, para continuar nessas terras como trabalhadores, já não mais submetidos aos antigos proprietários alodiais, se submetiam aos novos senhores. Mas como eles não tinham terras para submeter, eles também continuavam livres, mas como servos, que a gente chama de rendeiros, os domiciliados. Portanto, esse senhor, esse novo senhor, dá parte da terra para ele continuar cultivando e trabalhando em troca da submissão como servo, igualzinho ao rendeiro livre, tá? Só que nesse caso, agora especificamente tendo um regime domiciliado de terra, ok? Mais uma vez, eu sei que é complicado, se não estiver claro, me escreva, me procure, você que é meu aluno, você que está acompanhando o canal, para a gente esclarecer direitinho, tá bom? Vamos lá, página 244. Na verdade, a prática da proteção não se limitava, como sabemos, às classes elevadas. Muitos modestos homens livres procuravam um defensor sem por isso aceitarem fazer-se escravos, que é o caso desses que não tinham interesse em se tornar escravos de fato. Ao mesmo tempo, eles entregavam a sua terra para em seguida a retomarem a título de tenure, como é o caso dos pequenos proprietários alodiais. Estabelecia-se entre dois indivíduos uma relação de caráter mais pessoal que, durante muito tempo, aliás, se conservou mediocremente definida. Quando começou a precisar-se, fê-lo indo buscar mais do que uma das características a uma forma de dependência que, por muito difundida, estava, por isso, como que predestinada a servir de modelo com todos os laços de humildade e sujeição, a condição de liberto com obediência, portanto, um regime de servidão. Ok? Adiante, vamos seguir. Por fim, e bem rapidamente, os chamados vilões. O que é um vilão? São as pessoas que ainda eram livres, mas que não possuíam riquezas nem terras
e nem trabalhavam de fato nas terras, principalmente trabalhavam nas cidades ou prestavam serviços ocasionalmente em uma determinada terra, como consertando ferramentas, consertando moinhos, como produção de materiais, como lenhadores, ferreiros, sapateiros, tecelães, enfim, são homens livres, tá bom? Estes pobres submetiam a trabalhos ocasionais ou viviam nas vilas como artesãos ou mestres de ofícios, eram chamados vilões, tá? Então o vilão é esse, é o sapateiro, é o lenhador, o tecelão, enfim, o ferreiro, as pessoas que se submetiam a serviços ocasionais, muitas vezes de terra a terra. Então suponha que um lenhador é contratado para trabalhar por um determinado período numa determinada terra para poder abrir pasto. Ele sai dessa terra, termina esse contrato, esse trabalho, vai para uma outra terra e assim em diante. Ou seja, eram homens livres com trabalhos ocasionais, tá bom? Muitas vezes, dependendo da situação, mais pobres do que os próprios servos, mas ainda assim gozavam de uma situação de liberdade, de homens livres de fato. Aqui, tradicionalmente, atribui-se esse nome de vilania ou de vilão no termo pejorativo que a gente usa do português, como se fosse uma espécie de certa inveja dos homens submetidos à escravidão ou à servidão, desses homens livres que tinham trabalhos ocasionais. Existe comprovação disso? Até onde eu sei, não. Tá? Mas normalmente atribui-se esse nome, a ideia de vilão. Né? Mas vilão vem de vila, porque essas pessoas que prestavam esses serviços moravam na vila de trabalhadores livres ou de servos, prestando esse tipo de serviço ocasionalmente ou sazonalmente. Ok? Muito bem, pessoal, nós vamos então para a última parte da nossa aula, para encerrar essa relação, então, como se dava de servos e senhores. Portanto, aqueles que possuíam terras ou que submetiam seus serviços na terra, mas permaneciam como homens livres, tá bom? Quais são as obrigações dos servos? Página 237 e 238. Nada de mais variável conforme os lugares e em cada senhorio, nada de mais diverso do que os encargos do detentor da concessão na primeira idade feudal. Então, primeira coisa, a obrigação de um servo com o senhor feudal varia e é absolutamente variável de lugar para lugar, de época para época. Tá? A gente faz normalmente nas aulas uma tipologia dos impostos, das obrigações, etc., mas não é necessariamente em todo lugar que assim acontecia. Por exemplo, é só em algumas localidades da França que se tem notícia e registro da chamada prima nocte, né, que é o direito que um determinado senhor feudal tinha de ter a primeira relação sexual do casamento de um casal de servos. Né? Isso é muito raro, são poucas notícias que se tem, né, mas que normalmente é ensinado nas escolas e nas aulas de feudalismo como sendo uma regra. Tá? Tem que se ter muito cuidado com isso. Ok? Em dias fixos, para a gente tentar fazer um esforço de padronização, mas percebendo essas diferenças e variações, em dias fixos, vemos-lo levar ao oficial do senhor ou algumas moedasitas, ou na maior parte das vezes, produtos colhidos nos seus campos, frangos da sua capoeira, favos de cera tirados das suas colmeias ou dos enxames da floresta mais próxima. Em outros momentos, ele trabalhava nos campos ou nos prados do domínio. Ou ainda vemos transportar por conta do senhor pipas de vinho ou sacos de trigo para as residências mais distantes. É à custa do suor de seus braços que são reparados os muros ou os fossos do castelo. Se o senhor tem visitas, o camponês cede a sua própria cama para fornecer os leitos necessários para os hóspedes. Quando chegam as grandes caçadas, é ele quem sustenta a matilha de cães. Se finalmente rebenta a guerra, é ele ainda que, sob o estandarte desfraudado pelo chefe da aldeia, se faz soldado de infantaria ou criado do exército. Então, depende da região para região. Tá? O servo, a gente pensa que é só o produto da colheita, mas o serviço dele prestado ao senhor, o parte prestado ao senhor como talha, ou seja, como imposto, como parte do imposto ou como obrigações, depende muito de lugar para lugar. Pode ser parte do mel produzido nas colmeias de avicultura, produzido nas colmeias, pode ser em determinados dias da semana o reparo de muros do castelo, o reparo do moinho, enfim, quando não se tem vilões que se faça esse tipo de serviço, o servo faz como obrigação ao senhor, dependendo de lugar para lugar. Pode ser a prestação de serviços durante as guerras, alimentando os soldados, ou em alguns casos também servindo de infantaria, ou seja, aquele que vai na linha de frente
basicamente como para morrer na linha de frente enquanto os cavaleiros vêm na retaguarda com mais força. Pode ser, por exemplo, alimentando os cães com a sua própria comida durante a caçada dos nobres, ou pode ser cedendo a sua cama durante visitas de grandes festas de pessoas a ponto de não caber nos castelos, cedendo suas casas, suas camas para a visita dos seus senhores. Enfim, isso depende de lugar para lugar e todas essas citadas são obrigações possíveis de um servo para com o senhor, ok? Como que se dava a hereditariedade com relação à posse da terra? Olha só. O problema da hereditariedade, um dos mais apaixonantes que levou à instituição do feudo militar, quase não ocupou lugar na história das concessões rurais, pelo menos durante a era feudal. Quase universalmente, os camponeses sucediam-se de geração em geração nos mesmos campos. Por vezes, como adiante se explicará, em verdade, os colaterais eram excluídos quando o foreiro era de condição servil. Então, portanto, na maior parte das vezes, a permanência dos seus filhos, netos, bisnetos naquela mesma terra era garantida pelo regime servil, ok? Pelo contrário, os direitos dos descendentes deviam sempre ser respeitados, a menos que tivesse abandonado prematuramente o círculo familiar. Então, os descendentes podiam ficar com aquela terra desde que ele permanecesse de fato na família. Então, a não ser que se casasse, fosse para outras terras, enfim, migrasse para outras regiões, ele tinha direito de ficar ali junto com a sua família. Ou, quando o número de pessoas excedia, evidentemente, aí tinha que procurar outras terras ou simplesmente mudar para a cidade, porque não tinha condições de trabalhar ou de viver nas terras do seu pai. Isso são casos menores, porque o servo, a média de vida do servo, evidentemente, é muito pequena, né, devido à quantidade de trabalho, à má nutrição, etc., para se criar grandes famílias a esse ponto. Okay? Na nobreza, o aumento populacional foi bem maior, evidentemente, do que o aumento populacional servil por conta da mortalidade, seja infantil no meio servil, seja a pouca expectativa de vida. Okay? As regras sucessórias eram fixadas pelos velhos usos regionais, sem outras intervenções por parte dos senhores, a não ser os seus esforços em certas épocas e em certas regiões para velar pela indivisibilidade do bem, considerada necessária para a exata cobrança dos encargos. Quanto ao resto, a vocação hereditária dos foreiros parecia tão evidente que, na maior parte das vezes, os textos, supondo o princípio previamente estabelecido, nem se dignavam a mencioná-lo, a não ser por alusão. Seria porque hereditariamente tinha sido, para a maioria das explorações camponesas, o costume imemorial, pouco a pouco alargado aos mais recentemente amputados do domínio? Sem dúvida. Mas também porque os senhores não tinham qualquer interesse em romperem com esse hábito. Óbvio, né? Por que um senhor vai querer romper com o hábito ou a tradição de que os filhos de um servo fiquem na terra no lugar do seu pai? Para quê? Para perder mão de obra? Então, é evidente que isso se tornou uma tradição e um costume ao longo dos séculos, sem necessariamente haver o interesse de qualquer um dos lados de se romper com esses laços, a não ser por traição, por rebeldia, por aí vai. Okay? Naquele tempo em que a terra era mais abundante do que o homem, em que, além disso, as condições econômicas impediam que se valorizasse vastíssimas reservas com o auxílio de uma mão de obra assalariada e sustentada no domicílio, mais valia, em vez de unir parcela a parcela, dispor permanentemente dos braços e da força rendível de dependentes capazes de se manterem a si próprios. Ou seja, como eu disse, é uma época em que tem mais terra do que pessoas, ao contrário de hoje, né? Então, se tem mais terra do que gente, é muito mais poder em termos de produção econômica, de reservas de mercado, etc. É muito mais poder, portanto, e prestígio social. Você ter mais pessoas sob o seu domínio, seja como vassalos, seja como servos, do que ter mais terras, a não ser que essas terras signifiquem mais vassalos e mais servos nelas submetidos. Ok? Por fim, os impostos, para a gente terminar a aula. Quais são os principais impostos? Tá? As banalidades, né, nós já falamos sobre isso, que é o monopólio do senhor sobre as ferramentas, a página 238 e 239. De todas as cobranças novas impostas aos foreiros, as mais características foram, sem dúvida, os monopólios, muito variados, em que o senhor se atribuiu em detrimento daqueles. Umas vezes, reservava-se durante certos períodos do ano a venda do vinho ou da cerveja, outras reivindicavam o direito exclusivo de fornecer, mediante pagamento, o touro, o varrasco necessário à reprodução dos rebanhos, ou ainda os cavalos, que em certas regiões do sul serviam para
a debulha de cereais da eira. Ou seja, não só ferramentas físicas, tá, pertenciam e eram monopolizadas pelo Senhor, mas também animais que serviam como instrumentos para a transformação dos bens naturais em alimento de fato, né? É o forno, são os bois para reprodução de vacas, ou os machos para reprodução com as fêmeas, os cavalos para poder girar moinhos, motores, né, a tração animal, os cavalos também para puxar arado, tudo isso que pertencendo somente ao Senhor, para o uso do servo na sua própria plantação, tinha que se pagar imposto, que a gente chama de banalidades, ok? Mas frequentemente obrigava os camponeses a moerem no seu moinho, a cozerem o pão no seu forno, a fazerem o vinho no seu lugar. Portanto, o camponês também não tinha direito de construir o seu próprio forno, construir o seu próprio moinho. Tinha que usar o do Senhor para poder pagar o imposto. Olha só, né? Até o nome dessas obrigações era significativo. Eram chamadas vulgarmente banalité, ou banalidades. Ignoradas na época franca, não tinha outro fundamento a não ser o poder de mandar, reconhecido ao Senhor e designado pela velha palavra germânica ban. Poder inseparável poder inseparável é evidente de qualquer autoridade de chefe, portanto, em si mesmo, como parte da autoridade senhorial. Muito antigo, mas que fora extremamente reforçado nas mãos dos pequenos potentados locais pelo desenvolvimento do seu papel de juízes. Portanto, não tem a ver só com enriquecimento, né? Tem a ver com poder. É uma forma de esses senhores manter o poder, a dominação sobre os servos. Tá? Então, o fato de impedir a construção de moinhos próprios, de fornos próprios, é uma forma de manter o domínio. Não simplesmente o imposto, né? O imposto é importante, o enriquecimento, mas o poder principalmente. Okay? Outro tipo de imposto, evidentemente, pago, e isso aí já é bastante antigo, é o dízimo. Né? Dai a Deus o que é de César, diga-se de passagem. Página 239. O dízimo rendia muito mais. Depois de ter passado durante muito tempo por um dever puramente moral, o seu pagamento tinha sido rigorosamente imposto a todos os fiéis no Estado franco, pelos primeiros carolíngios na Grã-Bretanha, cerca da mesma altura, pelos reis anglo-saxões, pelos imitadores. Em princípio, era uma taxa da 10ª parte, recebida em espécie, em que incidia sobre todos os rendimentos, sem exceção. Aqui, sim. Né? Se o servo pagava imposto ao Senhor, ele pagava também à igreja, e o próprio Senhor também pagava à igreja. A igreja recebia de ambos. Né? Mas o imposto era obrigatório. Né? Ao contrário da ideia de dízimo que muito se propaga hoje, de que é voluntário, você tem, né, você deve partir do seu coração, etc., inclusive a quantidade. Não, ali é um imposto, você tem que pagar, o Estado te obriga a pagar ao seu senhor, e o senhor também é obrigado a pagar à igreja também, enfim, pagar ao clero 10% em espécie de toda a produção. Então, se você produziu tanto de leite, 10% é da igreja. Se você produziu tanto de pães, 10% é da igreja. Se você cultivou tanto de trigo, 10% é da igreja. Tudo que fosse produzido, tudo que fosse rendimento, 10% era da igreja. Seja de senhores, seja de servos. Ok? Obrigatório, um imposto, tá? Então não é um imposto só eclesiástico, mas um imposto do Estado, tá? Para você que é meu aluno, nós vamos ver em Medieval 2, e você que está acompanhando o canal pode ver as aulas já na playlist História Medieval 2, quando a gente fala sobre a igreja, a quantidade de problemas que a igreja teve que lidar por conta de saques, né, ou de roubos que os senhores faziam do dízimo em relação à igreja. Né? Mas enfim, são casos de outras aulas. O fato é que, então, a igreja enriquecia bastante. Uma curiosidade interessante, ainda hoje na Alemanha existe um imposto às igrejas. Né? Então, as igrejas cristãs, principalmente no caso, né? A Igreja Católica, a Confederação das Igrejas Protestantes, principalmente luterana, quando você é empregado na Alemanha, pelo menos eu vi isso de perto quando eu morei lá, vem descontado no contra-cheque já um imposto religioso. Então, se você se declarar cristão católico, cristão protestante, já vem descontado na folha de pagamento o imposto. Parece absurdo, né? Mas é interessante como que a obrigação das igrejas imposta pelo Estado de reverter esse imposto específico, que varia de estado para estado, a porcentagem, mas existem regiões da Alemanha que chega a 10% de fato, a obrigação das igrejas de reverter isso em benefícios sociais. A universidade que eu estudei, a Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt, que é a Universidade Católica de Eichstätt e Ingolstadt, ela é custeada basicamente por esse tipo de imposto.
e ela praticamente não tem mensalidade. A cada semestre, 45, 42 euros, se eu não me engano, que eu pagava por semestre, uma taxa semestral, mas que tem em toda a universidade pública da Alemanha. Né? Enfim, tudo isso custeado por esses impostos da Igreja Católica, e que não pode haver distinção entre homens e mulheres, entre cristãos e não cristãos. Então, é um benefício social. É o Estado transferindo os programas sociais às igrejas por meio do imposto eclesiástico. Olha só, e tem muitos trabalhos interessantes que as igrejas fazem socialmente na Alemanha a partir desses impostos. Né? Enfim, curiosidade. Outro imposto, então, a talha. Tá? O que é a talha? Página 240. A ajuda pecuniária, ou a talha, dos foreiros rurais, tal como a talha dos vassalos, nasceu na mesma época, do dever geral que impunha a qualquer subordinado, como lei, de ajudar o seu chefe. Do mesmo modo que aquela adotou de início expressamente o disfarce de um presente recordado até o fim por alguns dos nomes como que foi designado. Na França, demanda, ou Wester, na Alemanha, Bede, que significa, na França, demande ou Wester, na Alemanha, Bede, que significa pedido, mas por mais sinceridade também que se lhe chamava Tulle, do verbo tolir, tomar. A história, por ter começado tardiamente, não deixou de ter analogia com a dos monopólios senhoriais. Muito difundida na França, importada na Inglaterra pelos conquistadores normandos, manteve-se na Alemanha o privilégio do mais reduzido número de senhores, os que manejavam poder superiores da justiça, ali menos divididos do que entre nós. De tal modo que o senhor, entre os senhores na era feudal, é que era sempre o juiz. Tal como a talha dos vassalos, a dos camponeses, não escaparia à ação reguladora do uso, mas com os resultados sensivelmente diferentes. Como os contribuintes, nesse caso, não tinham, na maioria das vezes, a força necessária para impor uma estrita definição dos casos. O imposto, que no começo foi excepcional, à medida que a circulação monetária se tornava mais intensa, foi-lhes exigido com intervalos cada vez mais frequentes. No entanto, neste particular, haviam grandes variedades de senhorio para senhorio. Então, olha só, pessoal, o último imposto sobre o qual a gente vai falar aqui, já que a gente falou da corvéia, já que a gente já falou das banalidades, do dízimo, agora a talha. A talha é a obrigação de que você dê parte da sua produção para o Senhor. Vejam, um resumo agora para a gente entender esses impostos e obrigações para a gente encerrar a aula. O primeiro que a gente falou foi a corvéia, ou seja, o servo, além de produzir nos seus próprios campos, ele produz no campo do Senhor, e tudo que ele produz no campo do Senhor, que a gente chama de domínio, reserva ou manso senhorial, é de pertencimento direto ao seu Senhor. Isso é um imposto. As banalidades é um imposto que ele é obrigado a pagar para o uso das ferramentas ou de instrumentos, seja de animais ou de instrumentos físicos, que ele era obrigado também a pagar para cultivar, inclusive no próprio campo. Tá? Um terceiro imposto que nós falamos foi o dízimo, né? Pago à igreja 10% de tudo. E agora o último imposto, a talha. A talha é a obrigação que se tem de pagar parte do que você produz para si mesmo no manso servil, tá? Que você tem que pagar parte da sua produção para o Senhor. O que Mark Bloch está mostrando é que inicialmente não existia a talha. A talha começou a ser instituída tradicionalmente, assim como existia a talha das relações vassálicas, que a gente falou nas aulas passadas, a talha servil foi instituída como uma espécie de presente. Né? É tradicional, é de bom grado que num casamento você, como servo, dê parte da sua produção para o senhor de presente, numa determinada festividade, enfim, que de tempos em tempos você dê parte da sua produção para o seu chefe, para o seu senhor, como uma espécie de presente voluntariamente dado. Tá? Mas processualmente, especialmente com o aumento da circulação monetária no final da Idade Média, passou de um presente para uma obrigação, seja parte da produção, seja o pagamento em dinheiro, em moedas, de fato, cunhadas no ouro, na prata ou no bronze. Mas o fato, enfim, é que passou de um pedido, como o Mark Bloch vai mostrando aqui na história semântica das palavras, de um pedido passou para uma imposição, de uma tomada, de fato, o leão do imposto sendo tomado pelo Estado, ou no caso aí do Estado representado pelas hierarquias sociais, tá bom? É como um imposto de renda, né? A renda é minha, né? Mas vem lá o Estado e come uma parte, né? Toma uma parte da sua renda que é fruto do seu trabalho para si mesmo, toma para ele. Diz que é para o bem social, a gente espera que seja.
ok? Muito bem, pessoal, é isso então que eu tinha proposto para essa aula de hoje, para a gente discutir. E aqui, enfim, a gente encerra essa discussão sobre feudalismo, tá bom? Nas próximas aulas a gente volta aí agora com algumas relações e algumas discussões no âmbito das mentalidades e cultural da Idade Média, ok? Agradeço mais uma vez a sua companhia, agradeço a você que está seguindo o canal, que está curtindo os vídeos, compartilhando. Se você não fez isso, eu peço que faça para contribuir, né, se você gostou, se você apoia essa iniciativa, para que a gente continue esse projeto para muito além das aulas remotas, né? Então, você pode fazer isso curtindo, compartilhando, se inscrevendo no canal. Isso é muito importante para manter essas aulas, não do ponto de vista financeiro, mas para manter do ponto de vista do estímulo e da necessidade que se crie, não só no meu canal, mas qualquer canal que se tenha como pretensão a expansão e a pulverização do conhecimento para além dos muros da academia. Ok? Para você que é meu aluno, muito obrigado também pela companhia. Qualquer dúvida, seja você que é meu aluno, seja você que segue o canal, eu estou sempre à disposição nas redes sociais ou nos espaços de discussão possíveis. Ok? Mais uma vez, então, eu desejo que você esteja bem, você e sua família, que estejam bem, que permaneçam bem, e até a próxima aula. Um grande beijo. Tchau, tchau.